Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e agora eu vou desenvolver mais um vídeo da nossa série que fala de comunidades e populações. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada lá. É uma sequência de vídeos que tem como objetivo preparar vocês dentro desse assunto. Assim, no final, você pode se sentir apto a uma prova de vestibular e assim por diante. Afinal de contas, isso é um conteúdo muito importante e é básico para você compreender os fenômenos que acontecem lá nos ecossistemas. E hoje nós vamos falar de interações de populações em uma comunidade, tá? Então, eu quero começar por aqui. As interações. O que significa isso? Os seres vivos que habitam um determinado ecossistema, eles formam uma comunidade. Dentro dessa comunidade, as populações, que são as diferentes espécies, elas não podem ficar isoladas, independentes umas das outras. Elas não podem ser indiferentes. Na verdade, elas são muito dependentes umas das outras. Então é isso que você precisa entender. Vamos lá. Para começar, as interações entre os seres vivos ou entre as populações, vamos dizer assim, elas podem ser de dois tipos fundamentais: as intraespecíficas e as interespecíficas. Repare bem o que significa cada uma delas. Quando eu uso o termo intra, é dentro. Ocorre entre indivíduos da mesma população. Entenda, população como mesma espécie. Então, intraespecífico é dentro da mesma espécie, ou seja, relações entre seres vivos da mesma espécie. Quando a gente falar interespecífica, você vai entender que é entre espécies diferentes, relações entre uma espécie e uma outra. Então, são populações diferentes interagindo, seja para o bem ou seja para o mal. E os dois podem acontecer, mas a gente vai ver direitinho. Um exemplo de cada um deles. Repare bem nesta imagem. Você está vendo aqui as abelhas numa colmeia. Então, isto é uma intraespecífica. As abelhas formam sociedades. Então, são indivíduos da mesma espécie intraespecífica se relacionando. Vocês sabem que as colmeias são organizações de sociedade, elas são muito bem organizadas, tá? E aqui você está vendo um beija-flor visitando uma flor. Então, essa florzinha, estas flores são seres vivos. Elas são de uma espécie. E esse beija-flor é um animal. Então, aí está outra espécie. Então, há uma relação entre eles? Sim. O beija-flor depende da flor para poder se alimentar. E a flor depende do beija-flor para carregar os seus grãos de pólen. Então, isto é uma relação, que a gente pode chamar de interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, certo? Então, esse é a divisão entre dois grandes grupos. Agora, dentro desses grupos, podem acontecer outras formas de relação. Vamos ver. As interações harmônicas. Para começar,
O que é uma interação harmônica? Vem de harmonia, ou seja, os seres vivos estão se relacionando e estão se ajudando. Não existe um que é prejudicado pelo outro. Necessariamente existe uma ajuda mútua, ou pelo menos um deles não é prejudicado, tá? Ou seja, um pode ser ajudado, o outro pode não acontecer nada, mas só o fato dele não ser prejudicado já é harmônica, vem então de harmonia. Também conhecidas como positivas, é isso mesmo. As interações harmônicas também podem ser chamadas de interações positivas, né? São aquelas que não há prejuízo para nenhuma das populações da interação. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de formiga e esses bichinhos que estão aqui embaixo são chamados de pulgões. Os pulgões, eles são considerados pelos agricultores, né, e pelos produtores de flores como pragas. Por quê? Os pulgões, eles têm um tamanho pequenininho, por isso que são comparados a pulgas. Repare bem o tamanho dele em relação à formiga, e aí ele tem um biquinho, um tubo na boca, onde ele fura a folha ou o talo da planta, naquela parte mais macia, e ele acaba bebendo a seiva daquela planta. Nisso, ele está prejudicando a planta. Ao fazer isso, a gente pode dizer, bom, eu estou falando de harmônica, mas ele está prejudicando a planta. O que significa isso? Na verdade, gente, eu não estou querendo usar o exemplo do pulgão com a planta, é da formiga com o pulgão. Aí que está a harmonia. Quando o pulgão bebe o líquido da planta, ele enche a barriguinha. E aí, na parte de trás dele, no ânus dele, começa a sair uma gotinha de líquido adocicado, que as formigas adoram. Nessa imagem, a formiga está bebendo o líquido que sai aqui da traseira do pulgão. Exatamente. Mas isso é harmônico? É. A formiga, ela está trabalhando, ela trabalha bastante. Então, como ela trabalha muito, ela precisa de energia, tá? Para cortar folha e tal. Então, ela bebe o líquido do pulgão. Então, isso é uma relação harmônica. Tá? O pulgão está ajudando a formiga a tomar um caldo energético feito de açúcar. E tem um detalhe também. O pulgão, ele também tem seus inimigos, tá? O inimigo do pulgão, por exemplo, é a joaninha. Só que quando o pulgão está dando de beber para a formiga, a joaninha não chega perto. Por quê? A formiga tem interesse em proteger o pulgão, que é fonte de energético. Então a formiga não deixa a joaninha comer o pulgão. Portanto, há uma sociedade entre eles. O pulgão dá energia para a formiga e a formiga dá proteção para o pulgão. Relação harmônica. E as interações desarmônicas? Como elas podem ser? Exatamente como eu estava usando do exemplo da joaninha. Vamos usar o mesmo raciocínio. As interações desarmônicas, também conhecidas como interações negativas, pelo menos uma das populações sofre algum prejuízo. Está aqui o pulgão, tá? E aqui está a joaninha. O que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo, como vocês estão vendo, né? A joaninha se aproximando do pulgão, olha a diferença de tamanho. O pulgão vai ser devorado pela joaninha.
Então, no exemplo anterior de harmônica, quando o pulgão dá de beber à formiga, a formiga protege o pulgão da joaninha. Quando o pulgão está longe da formiga, a joaninha vem e come. Então isso, a joaninha está agindo como um predador. Relação desarmônica ou negativa. Certo, gente? Ok. Vamos ver aqui então um exemplo de relações ecológicas. Olha como elas podem ser. Repare bem, relações interespecíficas, tá? Intraespecíficas, interespecífica, intra, mesma espécie, interespécies diferentes. Então vamos lá. As relações intraespecíficas, intra, mesma espécie, podem ser harmônicas e desarmônicas. As inter, que são de espécies diferentes, também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Agora, vamos pegar esse tipo aqui, da mesma espécie, harmônica. Temos a sociedade, por exemplo, a nossa sociedade, a nossa espécie vive em sociedade, as formigas, as abelhas, tá? Insetos sociais. Quando você fala isso, é sociedade. E existem as colônias. Colônia é um tipo de relação onde eles vivem juntos. Você já deve ter ouvido falar essa palavra colônia, mas sempre a colônia, ela lembra o quê? Reunião, uma colônia. Só que aqui é uma colônia que é feita de organismos que são muito dependentes uns dos outros. É o caso que eu vou mostrar depois dos recifes de coral. Tá bom? Agora aqui, ó, relações intraespecíficas desarmônicas. O canibalismo, quando uma espécie come um outro que é da mesma espécie, quer dizer, né? O canibalismo é o extremo, quando o animal não encontra comida, ele pode comer o outro que é da mesma espécie, e a competição, que é desarmônica mesmo. A competição é desarmônica, por exemplo, porque mesmo que haja um vencedor, esse vencedor, ele acabou gastando energia para poder vencer a competição. Então ela não é boa para nenhum lado. Animais podem competir por alimento, como também podem competir, por exemplo, pelo acasalamento. No ritual do acasalamento, geralmente os machos disputam entre si para poder acasalar primeiro com aquela fêmea. Então isso é uma competição, tá? Entre animais da mesma espécie. Relações interespecíficas, agora de espécies diferentes. Elas também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Então, harmônicas ou positivas podem ser a protocooperação, tá? O comensalismo, mutualismo e inquilinismo. Resumidamente, só para dar um tópico aí de esclarecimento, protocooperação é quando existe uma cooperação, uma ajuda assim, que não é obrigatória, tá? Cooperação não é obrigatório. Então, animais que podem se juntar e ficar com vantagens, como eles podem viver separadamente também. Outro tipo, comensalismo. O comensal é aquele tipo de animal que se aproxima do outro, de uma outra espécie, para conseguir comida, tá? O comensalismo, certo? Por exemplo, a hiena fica perto do leão para conseguir restos de comida do leão, ou até mesmo roubar.
tá? Mas a hiena pode não matar a presa. Quem mata é o leão. Então ele se aproxima para conseguir comida. Mutualismo, tá? Então na verdade ali, no caso, a hiena, se ela come depois, ela está se aproveitando da carcaça que foi morta por outro, o leão não quer mais. Tá? Então não pode ter briga entre eles. Se tiver briga, não é harmônico. Se ele obedecesse essa ordem, quer dizer, os leões abandonaram a carcaça, ele vai lá e come. Isso também pode servir para os abutres, os urubus. Então é um comensal, se aproxima do outro para conseguir alimento. Mutualismo é quando tem o líquen, por exemplo. Mutualismo é uma relação entre seres vivos que é tão forte, mas tão forte, que se você separar ambos, eles morrem, tá? E o inquilinismo. Inquilinismo é, como o próprio nome diz, procura um outro para ter onde morar. Mora junto com o outro ou mora no corpo do outro, mas não causa prejuízo ao outro. Ele apenas mora. Por exemplo, eu posso dizer aí do peixe palhaço vivendo na anêmona. Ele vive lá, ele não prejudica a anêmona, certo? Ele só quer um lugar para morar. E desarmônicas, ó, entre espécies diferentes, desarmônicas. Parasitismo é o parasita. Parasita é aquele que está em cima do outro animal, como uma pulga, ou dentro do outro animal, como um verme, tirando nutrientes e conseguindo um lugar para viver e se reproduzir, mas não oferece nada em troca, ou seja, ele pega só para ele. É o que a gente chama de relação unidirecional, só beneficia em uma direção, o outro é prejudicado, isso é parasitismo. Tá? O parasitismo não é bom e pode causar a morte do animal que é invadido, tá? Que a gente chama de hospedeiro. Então, parasitismo é desarmônica. Outro que é desarmônica é o predatismo. Predador. Então, o predador, ele é beneficiado, mas a presa não. Então a presa morre, ele mata a presa para se alimentar dela. Então existe aí uma relação que é desarmônica por predatismo. Isso, gente, é uma situação muito comum. Agora, só um detalhe. O herbívoro, ele também come a planta, que é um ser vivo. Apesar que, geralmente, o herbívoro não come a planta inteira, ele come partes da planta. Mas ao comer a planta, o herbívoro está sendo um predador também. Quando o predador é um herbívoro, a gente pode chamar essa relação de predatismo também de herbivorismo, quando é um herbívoro comendo um vegetal. Certo, gente? Bom, para não esticar muito essa conversa, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou dar os exemplos de cada uma delas, tá bom? Até aqui? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!